Olá pessoal, bom, graças à solicitação de alguns colegas, né, resolvi fazer esse vídeo para dar mais algumas dicas de solução aí sobre aplicações do teorema de Fubini, né, envolvendo integrais triplas, certo? Então, esse problema aqui me pareceu interessante, tá? Não vou resolvê-lo até o fim, porém pretendo dar umas dicas aqui de tal forma que já deixe no jeito, né, de só proceder com a resolução das integrais e assim encontrar a solução, ok? Então, ó, o problema diz assim, ó, calcular a integral, né, que está colocada aqui, que é y cosseno de x mais c, sobre essa região D, onde D é a região limitada pelas superfícies x igual a y quadrado, z igual a zero e x mais z igual a π sobre 2. Tá? Então, o problema desse tipo de... A grande questão, né, por trás desse tipo de problema assim, é a gente delimitar o intervalo de integração. Né? E a gente usa essas informações que estão aqui para poder chegar a essa informação sobre os intervalos de integração de cada uma dessas três integrais aqui. Tá? Então, primeiro, a gente anota aqui que esse problema ele oferece mais informações do que estão aparentemente elencadas aqui. Ó. Por exemplo, quando ele diz que x igual a y quadrado, né, ele está aqui dando, na verdade, duas informações. Né? Ele está dando informações sobre y. Né? A gente pode dizer o seguinte, que y é igual a menos raiz de x e também que y é igual a raiz de x, certo? Então, quando a gente tira a raiz quadrada, aqui a gente tem essas duas possibilidades. Aí a gente anota as outras informações que o problema oferece. Z igual a zero, né? A reta em z igual a zero. E também que x mais z igual a π sobre 2. Né? Então, com isso, a gente já consegue aí fazer um estudo para poder entender o intervalo de integração, ok? Então, já temos informações sobre y, né? Vai de menos raiz de x até raiz de x. Então, já podemos anotar aqui no cantinho, ó, sobre os intervalos de integração, que y vai de menos raiz de x até raiz de x. Beleza? Né? E z, né? O que a gente pode falar a respeito de z? A gente sabe que o problema informa que ele começa em zero. Né? Então, z é um número que vai de zero até quanto? Né? Aí, outra parte aqui dessas informações que nos dá uma luz sobre quem pode ser z, está escrito aqui. Ó. Né? Então, vamos ver quem é z, né, nesse problema. Então, do jeito como está colocado aqui, né, a gente pode escrever o z da seguinte maneira. A gente pode colocar o z como π sobre 2 menos x. Né? Então, o z vai de 0 até π sobre 2 menos x. Okay? Agora falta informações sobre y. Né? Já quando a gente for integrar, vai ser em relação a dx, dy e dz. Ou sobre y não, y já fizemos, né? Sobre y, z, agora falta entender o intervalo de integração sobre x. Né? X, a gente já viu que onde aparecem informações sobre ele é nessa equação, nessa última aqui, né? E onde mais? Né? Tem as informações que relacionam ele a y também. Né? Precisamos chegar a uma conclusão a respeito disso. Né? Então, dessa última equação a gente pode concluir o seguinte. Né? Aqui, ó. Posso tirar a informação daqui. Dessa última equação fala que a condição inicial é em z igual a zero. Então daqui a gente pode montar assim, ó, x mais zero igual a π sobre 2, portanto, x igual a π sobre 2. Tá? Então,
como eu estabeleci a condição inicial em z igual a zero, significa que x também começa em π sobre 2. Né? E até onde o x vai? Né? Ele inicia em π sobre 2 e ele é limitado por qual valor? Né? Aí o problema mesmo oferece, ele é no máximo igual a y ao quadrado. Então, ele é menor ou igual a y ao quadrado. O problema mesmo fala isso aqui, ó, nessa parte. X igual a y ao quadrado. Né? Então, quando eu falo que ele vai de π sobre 2 a y ao quadrado, eu estou considerando qualquer valor entre esse intervalo, certo? Então, é assim que a gente usa as informações do problema para entender esses intervalos aí de integração, né? E assim conseguir montar a nossa integral. Então a nossa integral vai ser assim, ó. Aí, utilizando o teorema de Fubini, a gente pode escolher a ordem de integração, né? Você vai querer integrar a função primeiro em relação a x, a y ou a z, né? E isso você vai escolher o intervalo de integração de acordo com a ordem com que você for integrar, né? Por exemplo, a gente pode fazer assim, ó, montar a integral dessa maneira, assim e assim, né? Então, ó, digamos que vamos resolver o nosso problema, colocar ele aqui um pouco afastado, que é calcular essa integral aqui, né? Digamos que vamos fazer isso primeiro em relação a z, né? dz. Se eu vou fazer em relação a z, significa que essa integral aqui, que eu vou até colocar, separar aqui de outra cor, significa que essa integral aqui que eu vou calcular primeiro, o intervalo de integração a essa vai fazer referência a esse intervalo aqui que calculamos, né? De 0 até π sobre 2 menos x. Tá? Então, vamos colocar esse intervalo de integração aqui, na integral mais interna, de 0 a π sobre 2 menos x. Aí depois eu escolhi integrar em relação a y, né? Significa então que depois de integrar em relação a z, a segunda integração que eu vou realizar é em relação a y. Então significa que essa segunda integral aqui vai ser em relação a esse intervalo de integração aqui, ó. Menos, deixa eu colocar assim, menos raiz de x até raiz de x. Né? E por último, eu vou integrar em relação a x. Então, esse intervalo de integração que vai aparecer aqui na integral mais externa vai ser de π sobre 2 a y ao quadrado. Tá? Então, é a ordem de integração que eu escolhi. Né? Pelo teorema de Fubini, a gente transforma essa integral em integrais simples. Né? A gente pode calcular uma por uma da forma como eu mencionei, né? E assim obter o resultado dessa integral tripla. Tá? Uma observação que eu faço é a seguinte, né? Ao calcular, eu não vou terminar a conta, mas a gente pode começar a fazer. Por exemplo, se fizer essa integral aqui de dentro, ó, fazer assim, ó, integral de 0 a π sobre 2 menos x de y cosseno de x mais z dz, né? Como está em relação a z, o y é entendido como uma constante, ele não entra na nossa integral, certo? Então pode deixar aqui fora como uma constante. Então a integral disso em relação a z vai dar menos seno, né, desse fator que está aqui dentro. Né? Então o resultado disso dá y vezes, quer dizer, menos y seno de x mais z, né, de 0 a π sobre 2 menos x. Né? Então, calculando isso daí, vai dar menos y vezes seno. Aí, onde tem z, vamos colocar π sobre 2 menos x. Então, x mais π sobre 2 menos x menos, agora onde tem z, vamos colocar 0. Aí menos da fórmula com esse menos que aparece aqui, vai ficar positivo, né? Então o resultado seria, um pouquinho mais embaixo aqui, né?
x positivo com x negativo vai cancelar, né? Vai dar seno de π. Seno de π a gente sabe que é 1. Então, essa primeira aqui vai dar menos y. E aqui, x mais 0 dá x. Y seno de x. Né? E assim, o resultado da primeira integração deu y mais y seno de x. Aí, quando eu for partir para a segunda integração, ou seja, para integrar menos raiz de x até raiz de x da função menos y vezes seno... Opa, coloquei errado, né? A gente pode colocar isso aqui em evidência, né? A gente colocar assim, ó, o y em evidência, né? Multiplicado por seno de x e o menos 1 aqui fora, né? Assim, esse menos 1 não é do argumento x, não, tá? Então é y vezes seno de x, que dá esse fator, e y vezes menos 1, que dá o menos y. Né? É isso calculado em relação a y. Né? Então, só quero chamar a atenção para essa segunda integral, por quê? Porque quando você calcula algo desse tipo, quando você vai fazer essa integração, quando você colocando valores tipo assim, ó, de menos π a π, ou de menos 2π a 2π, algo desse tipo, envolvendo, né, funções assim, funções periódicas, é evidente que o resultado vai dar zero se você calcular diretamente, porque vão se cancelar. Né? Então, você tem que entender que na hora de calcular essa integral, né, e isso aqui vai ficar assim, ó, só um esboço de como vai ficar esse intervalo. Você vai ter que calcular a integral de menos raiz de x, como a integral de menos raiz de x até zero mais a integral de zero até a raiz de x, certo? Então você tem que dividir esse intervalo de integração em duas integrais, tá? Então é como se você estivesse calculando no intervalo de menos 1 até 1, só que em vez de fazer isso diretamente, né, em vez de ir no segmento direto, né, de menos 1 até 1, você faz isso até o zero, né? E depois você vai do zero e faz até o 1. Né? Você divide esse procedimento em duas etapas, ok? Senão vai dar problema lá no... Você não vai chegar ao verdadeiro resultado por problemas de simetria, por conta da paridade das funções trigonométricas. Né? Ok? Então, fazendo isso, ainda tem um teorema que você pode utilizar o seguinte, ó. Quando você inverte a ordem de uma integral assim, ó, quando você tem uma integral do tipo menos raiz de x a zero, você pode escrever ela como de zero até a raiz de x, né? E não faz isso não. Isso aqui vai confundir mais ainda o resultado, né? Faz assim e soma os resultados, né? Que você vai chegar ao verdadeiro resultado da integração, tá? Aí só depois você parte para a terceira integração, que é em relação a esse intervalo de integração, que é de π sobre 2 a y ao quadrado. Okay? Então, essa é a dica para resolver essa questão específica. Né? Então, a outra questão que eu tinha separado era essa daqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Né? Essa questão. Né? Que diz assim: esboce o sólido delimitado pelos gráficos das equações dadas. Ache então seu volume por integração tripla. Né? Esboçar aqui, eu peguei a letra A como exemplo, né? Que é bastante simples. Essa primeira equação aqui é de um plano, né? E as outras também vão dar equações de planos, só que sobre os eixos coordenados, né? O que torna a visualização ainda mais simples. Você vai ter um sólido de fácil visualização e você vai calcular a integral tripla, ou seja, o volume desse sólido. Tá? Então, eu vou utilizar aqui para facilitar a nossa interação,
onde está o software? O GeoGebra, né? E vamos fazer essa equação, tá? Então o gráfico ficaria assim, ó. 2x mais 3y mais z, né? Igual a 6. Né? Então, aqui temos o gráfico do primeiro plano, né? Aí o dos outros a gente pode colocar logo aqui embaixo e vai ir mostrando as intersecções. X igual a 0, é fácil de visualizar, né? Então aqui é sobre o eixo X, ele constrói esse gráfico, já está para a gente ver o resultado da intersecção. Aí sobre Y vai fechar a figura e em Z vai construir a base da figura aqui. A gente vai ver uma espécie de pirâmide se formando como resultado dessas intersecções, né? Então, y igual a 0, né? Tá aqui, ó, fechou em y, né? Agora falta só fechar em z, né? Agora fechou a figura por completo, tá? E o resultado, aqui a visualização não tá tão boa, né? Mas vamos colocar aqui, deixa eu ver. Enfim, só queria mostrar mesmo. Eu ia mudar as cores aqui e tudo, mas não precisa disso não, né? Vou mostrar o passo a passo do que eu fiz aqui. Primeiro construímos o plano, né, o plano inclinado. Depois fiz a intersecção com o eixo X, depois com o eixo Y, né? Tá aqui a visualização perfeita, né? E depois com o eixo Z para poder fechar aqui na base, né? E vimos o resultado se formar, que é o dessa pirâmide aqui, ó, né? Essa pirâmide com os quatro lados, com os dois lados aqui restantes fechados e a base aqui também vai se fechar. E o nosso objetivo é usar a integração tripla para calcular o volume, né, desse sólido aqui formado. Não precisaria tanto, né, mas também funciona, né? A integração também funciona para poder calcular esse tipo de problema. Okay? Então já fizemos a visualização, vamos ao problema em si, né? Então, vejam que o detalhe é que não tem uma função sobre a qual a gente vai calcular, né? Então, a nossa função vai ser as próprias variáveis dx, dy, dz, né? E o intervalo de integração é que vai nos dar o resultado final, né? Então, vamos ver, né? Vamos ter que descobrir primeiro o intervalo de integração. Esse aqui é bem mais simples de fazer. A outra também só são funções diferentes. Se fizer o mesmo procedimento, chega no mesmo resultado, né? Então, há diferentes maneiras. A mais simples é você isolar em z, né? Porque aí você não trabalha com denominadores nem nada, né? Você pega essa primeira equação aqui, ó, 2x mais 3y mais z igual a 6, né? E cria uma chamada região do tipo 1, que a gente explorou na aula anterior, né? E isola o valor de z. Z é igual a 6 menos 2x menos 3y. Feito isso, a gente sabe que z começa em 0, então ele começa em 0 e é delimitado por esse plano, né? Então, qual é o intervalo de integração em z, né? Então, aqui, ó, temos que vou colocar todos os intervalos de integração aqui desse lado, né? Z começa em 0, então vai de 0 até 6 menos 2x menos 3y, né? E os outros ficam mais fáceis de se fazer. Por exemplo, em x, né? Todos eles começam em 0, né? O que está dizendo aqui no nosso enunciado, né? Então já posso colocar o y também começando em 0. Aí o x vai de 0 até quanto? Também vai a uma equação do plano também, né? Porém, eu já sei as condições iniciais em z e em y, né? Dadas por essa equação aqui, ó. Dadas por essa equação. Eu sei quais são as condições iniciais, né?
Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir nessa equação, para descobrir o intervalo de integração em x, coloca y igual a 0 e z igual a 0. Aí você vai ter o quê? Você vai ter 2x igual a 6. Né? Portanto, x igual a 3. Então vai de 0 a 3. Certo? Usa o mesmo argumento, o mesmo artifício aqui. Ó. Agora, como você quer saber o intervalo de integração em y, sabendo que ele começa em 0, ele também vai ser delimitado por um plano. Porém, um plano cujas condições iniciais você já conhece. Você sabe quais são as condições iniciais em x e em z. Né? Então, você sabe que x igual a 0 e z também é igual a 0. Então, fazendo x igual a 0 e z igual a 0 nessa equação, você vai ter 3y igual a 6, y igual a 2. Pronto. Né? Intervalo de integração feito aí com sucesso. Agora é só montar a integral. Então você sabe que para a gente poder fazer uma região do tipo 1, a gente pode fazer assim. Ó. Primeiro vamos colocar aqui as integrais. Né? Não tem a função, né? Como eu disse, a gente pode escolher a ordem de integração. Né? Então, digamos que eu vou calcular primeiro em relação a z. Né? Se eu vou calcular primeiro em relação a z, ou seja, a integral relação ao diferencial dz, a minha primeira integral vai ter como intervalo de integração esse daqui, de 0 até 6, até 2, de 0 até 6 menos 2x menos 3y. Né? Então, vou colocar aqui mais afastado. Né? Aí, se eu quiser que o minha próxima integral seja em relação a x, eu posso colocar x. Mas aí o intervalo de integração da segunda vai ser o que eu descobri, né, que é o intervalo de integração de x, que é de 0 até 3. Se eu tivesse escolhido o y, que isso fique bem claro, poderia ter feito, só que o intervalo de integração seria o de y, de 0 a 2. Tá? Nada nos impede de fazer essa escolha. Então vamos deixar assim, só para ficar mais claro. Né? Aí digamos que por último eu escolhi que eu vou integrar em relação a x. Aí a minha última integral vai ficar com o intervalo de integração que a gente descobriu de x, que é de 0